Olá, investidor. Bitcoin e altcoins começam correção, Bitcoin vira matéria de escola, Texas estuda reservas em Bitcoin, notícias e as melhores análises do mercado cripto você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Bem, amigos, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que deixassem o seu like, tá? Que se inscrevam no canal, que comentem, que ativem o sininho, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. Como todos sabem, a gente está aqui para falar de Bitcoin, de notícias correlatas, de análise. E se você tem dúvida de como começar a operar Bitcoin, como comprar, como vender, como abrir uma conta, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz, tá? Eu acho que talvez seja o vídeo mais completo do YouTube, desde a gente eu mostrei, né, para vocês desde como abrir uma conta, como comprar, como vender, como aportar capital, como retirar esse capital. Então é muito completo. Eu vou deixar aqui no card. Eu espero que vocês usufruam desse vídeo, tá bom? Então, antes de falar de gráfico, vamos falar um pouquinho das notícias. Hoje eu vou tentar ser o mais breve possível porque eu tô com uma gripezinha meio forte aí. E então acho que vai atrapalhar no meu desempenho hoje. Então, para não cansar vocês e nem para me cansar, eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais rápido, tá? Mas a primeira matéria, a que eu achei mais interessante, né, é essa daqui, que fala que o Bitcoin, na verdade, né, 700 alunos começam a aprender sobre Bitcoin na Indonésia, tá? Essa matéria é muito interessante porque, para quem não sabe, a Indonésia é um dos países mais populosos do mundo, né? Na verdade, o quarto, né? Só fica atrás de Estados Unidos, China e Índia, né? E é um país que sofre porque mais de 77% das pessoas não têm contas bancárias. Então, instituições pró-cripto viram nessa deficiência do país uma possibilidade de promover ainda mais a criptomoeda nesse país asiático. Então, eles começaram, né, com todos esses movimentos pró-cripto e hoje eles já dão aula sobre isso, né? Então, isso é muito interessante, tá? Isso mostra o poder que o Bitcoin ele vem tomando e o quanto tem pessoas realmente engajadas, né, na proliferação do ideal, né, dessa filosofia monetária das criptomoedas, né? Como a gente sabe, isso se expandindo é muito positivo porque o Bitcoin ganha liquidez, ganha volume, isso todo mundo ganha com ele, né? Uma outra matéria muito interessante que eu achei foi essa daqui, tá? Nada mais é do que o estado do Texas, né? Eles já estão estudando terem reservas estratégicas em Bitcoin, uma questão mais ou menos parecida àquela que o Trump quer fazer nos Estados Unidos, mas como vocês sabem, nos Estados Unidos os estados eles são soberanos, né? Aqui no Brasil os entes geralmente são autônomos, lá eles são soberanos, ou seja, por mais que a Constituição não tenha uma lei, ela não dê diretrizes ou parâmetros para determinadas legislações, o estado pode e deve, né, legislar a respeito, e a gente está vendo aí que o Texas, né, um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, está aí com essa visão de ter suas reservas em Bitcoin, o que com certeza vai ser muito positivo, afinal de contas é um estado, né, um estado que é muito mais rico do que muitos países do mundo comprando Bitcoin, ou seja, o que a gente pode ver uma maior liquidez e um maior volume para o mercado cripto também. Vamos falar rapidinho sobre as criptos, tá? Acho que todo mundo está meio assustado aí com essa correção de Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin pode e deveria até corrigir um pouco mais, mas eu não sei se vai. Mas vamos começar falando um pouquinho de S&P 500, tá? O S&P 500 que na semana passada ele fez esse candle comprador, né, em cima de uma cabeça de pivô rompido. No dia de hoje ele já abriu com um gap, foi um dia até que positivo, ele fechou com candle de indecisão, pin bar, mas fechou com um gap de alta, né? Fechou numa região de máxima histórica, né? Na verdade, hoje ele fez uma máxima histórica, né? Ele atingiu topos antes nunca alcançados, né? Hoje a máxima do S&P 500 foi no 6.020, o topo anterior tinha sido no 6.017, ou seja, 3 pontinhos aí de máxima histórica, né? Foi um dia foi positivo pelo gap, né? Foi um dia de muita volatilidade. Para quem operou day trade, foi um search and destroy day, mas o que não justificaria toda essa correção nas criptos, né? Quando a gente começa a analisar o Bitcoin, a gente vê isso de uma forma um pouquinho mais clara, tá? O Bitcoin que vinha forte, depois que rompeu a cabeça desse pivô, né? Lá no pré-resultado da campanha eleitoral norte-americana. Deixa eu deixar aqui, né? E ele vinha subindo desde o dia 5 de novembro, ele subiu sem parar, né? A gente vê que praticamente não houve mínimas mais baixas, o que a gente teve foi em sidebar
mas nenhuma mínima, né? A primeira mínima que começou, que culminou exatamente com a formação de um topo, foi lá no dia 23 de novembro. A partir daqui a gente poderia esperar uma correção. A correção veio, tá? O candle de hoje, né? O que fechou hoje, na verdade, ele foi uma barra elefante, né? Se você analisar essa barra, ela engolfou 1, 2, 3, 4 barras e meia barra, né? Ou seja, quase o candle da semana inteira passada ele engolfou, tá? É um sinal que não é muito bonito, não é muito positivo pro Bitcoin, porque a barra é muito forte, foi uma barra de muito volume, porém, se a gente analisar o price action, a gente vê que ainda assim o Bitcoin tá numa zona de topo anterior, né? Se a gente for pegar a região de corpos reais dos candles, a gente vê que vamos até usar a região de corpos reais, mas a gente vê que o Bitcoin está próximo dessa região de resistência, ou seja, aqui pode haver uma força compradora, né? Muito difícil a gente saber o que vai acontecer, até porque a correção foi mais expressiva. Um candle desse, tá? Se fosse a favor da tendência, seria um sinal extremamente comprador, mas como é contra uma tendência de alta que vem forte, fica difícil. O que a gente pode fazer por enquanto é esperar, tá? Eu acho que a gente pensar em novas compras, ou para pensar em novas compras, só a partir do momento que romper esse topo aqui, tá? Acho que só a partir daqui a gente pode ver aí uma possibilidade de talvez ir lá romper os 100 mil dólares, né? Por enquanto eu acho isso muito difícil. Então o ideal seria a gente esperar o Bitcoin fazer algum movimento desse, né? Ele romper essa região, consolidar aqui de lado, para daí talvez ele romper, para daí, quem sabe, ele romper essa região e voltar a fazer all-time highs, tá? Quando a gente analisa o Ethereum, a gente vê que o Ethereum está bem consolidado, né? Vamos ver uma hora. Ele está bem consolidado, apesar de que ele está bem mais forte que o Bitcoin, tá? Como a gente sabe que está mais forte? Porque olha só a correção de Bitcoin, tá? A gente vê que Bitcoin, nos últimos 2 dias, ele corrigiu. Se a gente for levar em consideração o candle que fechou hoje, 7%, enquanto o Ethereum, ele simplesmente não fez correção. O que ele fez foi uma sombra, né? Ele deixou de subir. Então a gente vê que o Ethereum está bem mais forte, mas o Ethereum está numa região de topo, tá? Não só uma região de topo, essas sombras superiores indicam uma região de volatilidade muito intensa. Isso fica muito mais claro aqui, ó, quando a gente analisa todo esse emaranhado de médias e candles, tá? Para a gente ver o Bitcoin fazer alguma coisa, ou o Ethereum fazer alguma coisa, o ideal seria a gente esperar ele sair dessa região de consolidação. Quem sabe ele consolidar aqui para daí a gente ver novas altas, né, no Ethereum. Então eu acho que o melhor que a gente pode esperar é isso, tá? Esperar o preço ultrapassar essa região aqui seria mais do que ideal. Por enquanto não há muito o que fazer, tá? Por mais que o preço suba aí, tem toda essa região de consolidação que ele tem que se livrar para daí ele ficar livre para andar, né? Vamos analisar XRP que fez uma correçãozinha um pouquinho mais abrupta, né? Já que a gente estava querendo tanto que ela corrigisse um pouco mais para quem sabe dar uma maior possibilidade de ganho, tá? Essas correções que a gente está vendo, né? Eu sei que tem muita gente triste, ainda mais pessoas que entraram mais tarde no Bitcoin e nas altcoins, mas a gente tem que começar a salivar, porque com certeza isso daqui vai trazer as criptomoedas para patamares onde comprar vai ficar mais fácil, tá? A gente não vai ficar tão suscetíveis à correção, tá? Então a gente precisa esperar. Quando a gente analisa o XRP, a gente vê que o XRP tá um pouco parecido com o Ethereum, né? Ó. Ethereum não, desculpa. Tá um pouco parecido com o Ethereum no quesito das sombras, né? Olha só a quantidade de sombras superiores, ou seja, isso daqui quer dizer que o preço ele tá travado. Se a gente for traçar uma região de atração aqui de preço, a gente vê que a região média é aqui, ou seja, quem está comprando e quem está vendendo está fazendo preço médio nessa região, tá? Quando a gente analisa o gráfico de uma hora, para daí a gente tentar entender qual é o ponto que a gente pode pensar talvez aí em voltar a comprar. Olha, eu acho que o valor, o patamar a ser rompido para daí começar a pensar em compras tá aqui na casa do 1,44, ou seja, a gente tem que esperar ele sair daqui, ele consolidar aqui, a partir daqui que a gente pode ver novas altas aí, novas máximas
novas máximas em XRP, tá? Então, eu imagino que a gente precisa esperar. Corrigir um pouquinho mais seria o ideal, tá? Quando a gente analisa Solana que fez uma correção bem expressiva, né, como o Bitcoin. Não só isso, Solana, ela ultrapassou o topo anterior, né? Se a gente for considerar a região de topos reais, a gente vê aqui que ela perdeu até um pouco mais do que o próprio Bitcoin, né? Isso indica que ela tá mais fraca que Bitcoin. Essa barra aqui ela é muito poderosa, tá? Por enquanto, Solana, para a gente talvez ver uma possível reversão de tendência só depois que ela furar ou que o preço ultrapassar a região do 258 ali, então a gente precisa ficar de olho. Para ser mais preciso, no 258,40, tá? Antes disso daqui fica muito difícil. Eu imagino que se o preço for ficar nessa região, ele vai consolidar, tá? O ideal era a gente esperar que Solana, né, a gente marcou essa região aqui. O ideal seria esperar que Solana fizesse um padrão onde o preço se livrasse dessa congestão, né, dessa LTB, e a partir daí a gente veria o preço voltar a subir. Então a gente precisa esperar para que esse padrão se confirme aí em Solana, tá? Dogecoin também fez uma correção um pouquinho mais expressiva, né, ó. Deixou essas sombras aí muito grandes ao longo dos dias, fez um candle muito forte, tá? Esse candle engolfou praticamente os 2 últimos dias, né? Engolfou pelo menos os corpos reais, né, dos 2 últimos dias, então a gente vê o quanto ele tá forte, né? O quanto essa correção foi forte. Eu já vejo o Doge um pouco mais consolidado, tá? Pra gente pensar em comprar Doge de novo pela 1 hora, se a gente for. Eu vou até limpar isso aqui antes, tá? Se a gente for pelo gráfico de 1 hora, tá? Então vamos esperar que ele rompeu isso aqui. Para quem quer comprar Doge, tá? Eu imagino que a gente precisa esperar ele romper esse topo anterior aqui. Esse topo anterior aqui já é um topo um pouco mais expressivo. Romper esse topo anterior e depois desse topo anterior romper essa LTB, e a partir daqui, lá na região do 0,42 é que seria o ideal para a gente ver, quem sabe, o Doge romper aí, atingir a região de último topo e alcançar aí as máximas históricas, tá? PEP também fez uma correçãozinha um pouquinho mais chata, né? Porque a gente vê a quantidade de sombras inferiores e sombras superiores, né? Mas ainda assim, Pepe corrigiu menos do que as outras, tá? Se você for ver, ó, Pepe tá 1, 2, 3, 4 dias corrigindo e ele nem sequer perdeu esse candle de alta aqui, ó. Tá? Se a gente pegar todo esse candle de alta aqui, ó, a gente vê que o preço consolidou aqui dentro, ou seja, a PEP tá bem mais forte do que as outras, tá? PEP, ela tá promissora. Para a gente esperar por compras, com certeza a gente tem que esperar o preço romper essa LTB, mas pela 1 hora, para quem está esperando a entrada em PEP, o ideal é a gente esperar que ela rompa pelo menos esse topo anterior e essa LTB, ou seja, o ideal agora é a gente esperar que o Price Action faça pelo menos isso aqui. Depois que ele passar nessa região, aí talvez a gente veja PEP lá, quem sabe buscar os topos históricos, né? Então a gente precisa esperar que ele ultrapasse essa região do preço do 0,19 aí, tá? Pepe, por enquanto, é esperar. Cardano. Cardano começou com uma correção um pouquinho mais acentuada, né? 2 dias de queda, mas ainda está um pouquinho longe de todas as correções. Cardano está bem forte, está longe da média móvel, está longe do último topo aqui, se a gente considerar o pavio, né? Eu acho que a ADA deveria corrigir um pouco mais, a da Cardano, né? No caso, quando a gente analisa o gráfico de 1 hora, a gente vê que tá em uma tendência de baixa já no 1 hora, tá? Para a gente começar a pensar em Pepe voltar a subir, o ideal é a gente esperar que o Pepe. Eu acho que o ideal mesmo de a gente esperar seria essa região aqui, tá? A hora que Pepe começar a operar acima do 101 aí, é que a gente poderia começar a pensar em uma compra, tá? Então, esperar o preço fazer isso aqui, para quem sabe ele alcançar o topo histórico e posteriormente ao time highs, tá? Mas para isso a gente precisa esperar. Por enquanto não há muito o que fazer em ADA. Binance.
Binance saiu daquela consolidação, né, mas agora já voltou, né, para essa consolidação, está fazendo uma correção em cima da média móvel. Se for ver em relação ao Bitcoin, em relação à Solana, ela corrigiu menos, né? Corrigiu bem menos, né? Acho que as mais bonitas por enquanto é Pepe, Ethereum e Binance, tá? Vocês vão ver que Tron corrigiu um pouco mais, mas ó, ela tá numa região de topo, né? Agora está numa região de médias móveis, né? Então a gente precisa esperar. Eu acho que o ideal para a gente pensar em comprar seria na superação do candle de ontem, né? No caso, quando a gente analisa o gráfico de uma hora, a gente percebe que esse topo aqui é um topo muito importante porque ele rompeu o fundo. Então, enquanto o preço não superar essas regiões aí, fica difícil de a gente pensar em comprar a BNB, tá? O ideal é a gente esperar que o preço chegando aqui na região, né, que o price action faça os seus movimentos e que voltando aqui para a região dos 680 é onde a gente poderia pensar em comprar, tá? Então é esperar Binance. E Tron que vinha muito forte, né? A correção de Tron foi um pouco mais acentuada. Se a gente for ver a correção, ela que vinha subindo muito forte, mas se a gente for ver, ela não segurou no segundo, no topo anterior, tá? Para quem gosta de análise técnica clássica, sabe que o ideal é que os movimentos de queda não ultrapassem o topo anterior, né? Então o ideal é que eles façam assim, sempre respeitando o topo anterior, né? Aqui a gente vê que a ADA já não fez esse padrão, ó. Por quê? Porque ela já veio aqui tocar, vamos supor que fosse essa perna de alta, ele já veio tocar outro fundo, tá? Então isso daqui já é um sinal de, quem sabe, um enfraquecimento, né, dessas tendências de alta, mas nada que por enquanto mude a tendência, tá? Eu imagino que um ponto bom de entrada agora para Tron seria superando a máxima desse candle, tá? Quando a gente analisa o gráfico de uma hora, a gente vê o quanto ela está consolidando, né? Consolidando não, né? Ela está nesse canal de baixa. Para que a gente veja a Tron voltando a subir, tem que esperar ela romper esse topo anterior e romper essa LTB, ou seja, a gente precisa esperar que Tron faça um movimento parecido a esse daqui, para daí a gente ver Tron, quem sabe, buscar lá all time highs, tá? Então, amigos, por hoje é só. Espero que tenham gostado, tá? Novamente, eu gostaria de pedir que se inscrevam em nosso canal, que curtam, que se inscrevam, que deixem o comentário, que ativem o sininho. Qualquer sugestão, qualquer cripto que vocês quiserem que a gente analise, tá? Meu muito obrigado, uma boa noite e me desculpem também pelo meu estado, um pouco gripado, mas até a próxima, tá bom?